Olá, uma excelente tarde para você, obrigado pela sua audiência. Dentro do Balanço Geral, a TV Jovem Record inicia hoje a série de rodadas deste segundo turno de entrevistas com os candidatos que disputam o segundo turno aqui na capital. Aqui comigo, Janade Valcari, que é advogada, administradora de empresas, neuropsicopedagoga, é ex-vereadora da capital e também foi presidente da Câmara de Palmas. Atualmente também é deputada estadual pelo PL. Candidata, seja bem-vinda. Primeiro, obrigado pela presença aqui na TV Jovem. Eu que agradeço, Lucas, muito obrigada. Não vou esquecer o seu nome, porque é o nome do meu filho que está aí no hospital trabalhando. Mamãe te ama, um beijão para você, viu? O seu tempo, candidata, começa a contar a partir de agora. Lembrando que a ordem dessas entrevistas foi definida em sorteio com a presença aí de todos os assessores dos dois candidatos. Candidata, a senhora teve uma experiência na gestão pública como presidente da Câmara da capital, mas existiu um primeiro parecer desfavorável à questão das suas contas, a prestação de contas, enquanto a senhora foi presidente da Casa de Leis do município aqui na capital. Como é que a senhora explica essa situação, né? Se na única oportunidade que a senhora teve num cargo de gestão, essas contas teve um primeiro parecer para a conta rejeitada? Uma conta nossa já foi aprovada, tudo muito certinho. A outra só foi uma questão de resposta, que precisava lá de responder alguns cálculos e passarem a informação correta. Então agora só esperando a decisão final para que seja tudo concluído, tudo votado, o trabalho foi feito tudo muito certinho, tudo muito organizado. A sua ascensão na política em Palmas, candidata, foi rápida, né? Há 4 anos a senhora foi eleita aí vereadora, né, de Palmas e aí chegou até o parlamento, né? Como é que a senhora pretende convencer também o eleitor palmense que a senhora vai terminar o mandato caso seja eleita prefeita da capital? Eu só estou vereadora porque eu fui uma boa vereadora. Eu só estou deputada porque eu fui uma boa vereadora. E eu só vou ser a prefeita porque as pessoas confiam em mim, acreditam em mim. E sabe que a Janade pode ser a voz de quem quer falar e não são ouvidos. E eu já deixo bem aqui claro para o meu povo. 35 anos da nossa cidade. Muita coisa tem para se fazer. 4 anos, vou conseguir fazer muita coisa. Mas nós não vamos ficar 4 anos, nós vamos ficar 8 anos, porque a minha gestão vai ser aprovada pelo povo. Quando a gente fala da questão de gestão pública, né, dessa experiência, candidata, qual é a sua proposta quando a gente fala de transparência, esse assunto muito importante, né? Repito lá naquela pergunta em relação à questão da transparência de contas. O que a Janade, se for eleita prefeita, pretende trabalhar nessa área, de que forma? Eu fiz isso na minha gestão como presidente da Câmara. Todo o nosso site estava tudo organizado, informatizado. Nós colocamos as CODAPs do que os vereadores gastavam na minha época, hoje já nem tem mais. Colocamos todas as despesas, tudo como transparente, porque o dinheiro público ele tem que ser bem gasto. O dinheiro público ele tem que ser aproveitado, feito de verdade para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas. Então, na minha gestão eu já fiz isso. Tanto é que eu coloquei toda a papelada da Câmara, hoje visível, digitalizei todos eles. Hoje qualquer cidadão que quiser pegar na internet, é só ir lá procurar o número do projeto ou pesquisar alguma coisa, um tema, uma frase, já consegue. Então, eu sou a favor da transparência, o povo precisa saber o que foi gasto, qual valor que recebeu, onde está indo aquele valor. Então, isso é na minha gestão. Eu já provei isso como presidente da Câmara e eu vou fazer também na Prefeitura. A gente fala de transparência ainda nesse tema, candidata. A senhora se considera uma figura política, uma candidata isenta, com olhar para o povo, independentemente de aliados? Como que a Janade Valcari se considera quando a gente fala de isenção política? Lucas, a Janade é do povo. Eu vim lá de baixo. Eu comecei a minha vida lá, sendo sacoleira, sendo firante. Eu não vim de uma família política, eu vim de uma família humilde, uma família onde a minha mãe lavou, passou roupa para os outros, hoje é professora aposentada. Então, eu
quero simplesmente cuidar das pessoas, eu quero simplesmente ter essa visão clínica, crítica, para fazer o bem para a nossa cidade. A gente vê uma cidade tão sofrida, uma cidade onde está cheio de dificuldades. A gente precisa transformar essa cidade em oportunidades. Eu conheço a cidade na palma da minha mão, eu conheço as dificuldades porque eu vivi, eu senti na pele. Eu não nasci em berço de ouro, eu precisei do remédio do postinho, eu precisei da merenda escolar, eu andei no transporte público, eu estudei e formei em escola pública. Então, a Janade, eu quero cuidar das pessoas, eu quero mostrar para as pessoas que o passado a gente não pode voltar mais, que nós precisamos olhar para frente, não é olhar no retrovisor. Nós precisamos buscar coisas boas para a nossa cidade. E é por isso que eu peço a confiança, eu peço a oportunidade, eu peço que... eu até digo sempre nas minhas reuniões para as pessoas, eu falo, só vai cuidar de Palmas de verdade quem conhece a realidade, quem já passou, quem já viveu. É muito triste uma pessoa chegar no CRAS e querer uma cesta básica e ela ser respondida, volta daqui 4 meses. Só sabe a dor da fome quem passa. Eu já passei. Então essa é a Janade, é por isso que eu quero ser a prefeita, porque eu sei que eu posso ser a diferença e fazer a diferença. A senhora fala que tem esse olhar, né, em relação a essa preocupação com o povo, e aí esse tema também, candidata, precisa ser esclarecido. A Janade Valcari, que chegou como vereadora, chegou a ser presidente da Câmara de Palmas, foi uma vereadora muito atuante, principalmente no que diz respeito à parte crítica. A senhora sempre foi uma crítica contundente das ações da Prefeitura Municipal da capital. Mas quando a senhora chegou ao parlamento, na Assembleia Legislativa, percebeu-se uma postura diferente daquela Janade que fazia cobrança com um tom mais elevado para o município. Por que a Janade não fez essa cobrança também para o governo do estado enquanto deputada? No que diz respeito à postura política, qual é a verdadeira Janade Valcari? A Janade é a mesma, só que tem 2 gestores bem diferentes. Como prefeita da cidade, a Cíntia nunca me recebeu. A prefeita nunca atendeu uma ligação. A prefeita nunca respondeu um ofício. A prefeita nunca falou nem como fosse instituição de respeito mútuo. Então, é isso que tem a diferença. Então, ela só ouvia quando eu ia para a tribuna. Ela só ouvia quando eu fazia os vídeos. Eu fiz mais de 3.000 requerimentos, eu fiz mais de 1.000 ofícios. E não tinha resposta, os secretários não me atendiam, eu marcava com o secretário, teve um que saiu pela porta do fundo e não me atendeu. Então a diferença está toda aí. Na prefeitura, como a Janade vereadora, eu não tive retorno, eu não tive respaldo, eu não tive respeito. Já no governo do estado, como deputada, o governador atende as ligações, responde as mensagens, responde os ofícios e diz para todos os secretários: atendam os nossos deputados. E não é só com a Janade, são todos os 24 são atendidos da melhor maneira, porque nós somos os soldados, nós somos o para-choque. Então nós levamos as demandas e lá nós somos respondidos. Então é por isso que a Janade tem essa diferença, mas a diferença é da gestão, porque uma esconde do povo, uma esconde, não quer atender e o outro não. O outro está de portas abertas, está de coração aberto para receber as críticas, as sugestões, as ideias. Então é essa a diferença. A Janade é a mesma. Deputada, recentemente a gente acompanhou aí as investigações da Polícia Federal no centro do poder, novamente o Tocantins repetindo esse capítulo no que diz respeito à investigação. O governador Wanderlei Barbosa foi citado, a alta cúpula do poder tocantinense, inclusive agora com recentes secretários e outras pessoas do alto escalão do governo que também foram afastadas. Eu imagino que naquele momento, como a presidente da Câmara, elevou o seu tom em relação ao município. Como deputada, não caberia ali uma cobrança em relação ao governo do estado, no que diz respeito à isenção, à investigação, e essa cobrança a deputada não fez. É neste ponto, a senhora acha que essa é uma postura que convence o eleitor palmense da sua isenção política? O senhor equivoca. Eu cobrei sim. Não, eu digo, não, equivoca não, candidata, eu digo em relação ao mesmo tom. A senhora pode ter feito essa cobrança, mas com o mesmo tom em relação ao município,
pelo menos não foi visto. É nesse ponto que eu toco. Entendi. Mas assim, a forma que você falou, você não foi falar, a Com o Jana mesmo fez. tom, com o mesmo tom de cobrança do parlamento em relação ao município, o mesmo tom para o governo do estado. É nessa postura política e que muitas vezes aquele eleitor que votou na senhora para ser deputado estadual por conta das cobranças em relação ao município. E esse tom não chegou para governador. Só que ele atende a gente, ele responde a gente, ele mostrou pra gente. Então não tem como eu brigar com uma pessoa que te responde. Não tem como eu criticar uma pessoa que te dá a resposta e te mostra em argumentos e te comprova. Então essa é a diferença que eu já falei na resposta anterior. A prefeita, quando eu denunciei ela no transporte público sobre o rombo de dinheiro que teve, que foi encontrado no apartamento do secretário, ela nunca respondeu ninguém. Ela nunca chamou ninguém para poder conversar. Simplesmente as pessoas chegavam denunciando e a gente ia fazer a denúncia, levava ofício, falava, mas não tinha resposta. Então a Janad é a mesma com o governo do estado, só que ele atende, ele responde, ele mostra e eu confio na justiça. Se tiver algo de errado, a justiça tem que ser feita e eu estarei aqui, mas se ele está dando oportunidade de todas as respostas, de tudo que tem que ser levado, ele está entregando. Então essa é a diferença que compara entre a gestora do município e o gestor do estado. Ele tem abertura para a gente. Então não tem como eu gritar numa tribuna, brigar numa tribuna com alguém que te chama e fala, está aqui, é isso aqui, a resposta é essa, os documentos estão aqui. Então é essa a diferença que eu quero dizer. Nesse ponto, então, a senhora acredita na inocência da alta cúpula do governo quando se fala nessa investigação? Politicamente, a senhora coloca a mão no fogo pela alta cúpula do governo? E se daqui a pouco, de repente, a Polícia Federal comprovar que houve irregularidade? Até que prove o contrário, até que mostre para nós em documento, eu sou advogada e a gente não pode sair falando sem ter comprovação. Então, se provar, eu estarei do lado, mostrando as dificuldades, mostrando o que foi feito, porque eu não sou contra, eu não sou a favor do que é errado. Eu estou aqui para lutar, inclusive servidores, inclusive povo de Palmas. Eu estando prefeita, nós vamos abrir a minha ouvidoria dentro do meu próprio gabinete. Eu quero que os nossos servidores tenham condições, tenham voz de falar o que está errado. Eu quero que nosso povo de Palmas faça o que faz no meu gabinete, que eu tenho uma ouvidoria direto do meu gabinete, que ele possa vir falar com a denúncia anônima e dizer está acontecendo algo errado, porque eu não passo a mão na minha cabeça, na cabeça de ninguém. Então, se tiver errado algo na minha gestão, nós vamos denunciar, nós vamos mandar embora o secretário ou quem estiver roubando, quem estiver fazendo algo errado. Então, eu sou contra a corrupção, eu sou a favor do dinheiro público sendo prestado a favor para o nosso cidadão. Candidata, a senhora fala que é a favor do mecanismo de combate à corrupção, e claro, muito importante, mas um dos principais meios de combate à corrupção é a imprensa livre. A senhora tem um histórico de ações contra jornalistas. Recentemente, inclusive, um site de circulação nacional, a página foi retirada do ar por conta de uma ação na justiça de sua parte. Como é que vai funcionar, né? Como que vai ser essa relação da prefeita, caso eleita, com a imprensa que deve ser livre? Como é que a senhora vai deixar que a imprensa faça o seu trabalho, se a senhora já tem esse histórico? Eu sou uma pessoa comum, uma cidadã comum, uma pessoa que qualquer um que sofre ataques, que não tem direito de responder, qualquer um pode recorrer à justiça. A justiça está aí para isso. Mas a senhora poderia ter respondido na matéria. O senhor disse um site, ele é um blog de esquerda, que eu tentei muito, nós tentamos ligar, eles não atenderam, nós mandamos um e-mail para tentar ter a nossa resposta, eles não nos deram. Então, eu não censurei ninguém. Eu simplesmente entrei na justiça para que eles me dessem resposta, direito de resposta, que todo mundo tem o seu direito de resposta. E eles não me deram. E como eu ganhei na justiça, eles também não cumpriram. E aí a juíza, que achou por bem fazer a retirada do site, não foi um pedido meu. O meu único pedido, o senhor pode olhar lá, era para que eu tivesse o direito de resposta. E esse blog é um blog da esquerda que vive brigando, polarizando uma campanha contra o PL. O senhor pode observar isso aí. Então, eu quero dizer a todos vocês, cidadão, que sentir desonrado, que sentir maculada a sua imagem, a sua honra, está no direito. Qualquer um pode entrar na justiça. E eu farei sempre.
Se eu me sentir prejudicada, eu vou fazer. Agora tem candidato aí que censurou uma literatura, né? O ditador do Cerrado, o escritor Rinaldo foi preso, mandou ir para a gráfica, queimou todos os seus livros. Era uma literatura, eu jamais vou fazer isso. Então, cada um tem o seu direito de trabalho, o trabalho quando é feito honesto, nós precisamos sim do jornalista, precisamos sim das emissoras, para que possa estar levando as informações, mas tem que ter o direito de resposta. E esse blog não nos deu o direito de resposta, ele fugiu da gente e também não respeitou a justiça. Foi por isso que aconteceu. Nós encerramos assim, candidata, o primeiro bloco da nossa entrevista. A gente volta em instantes com outros temas com a candidata do PL, Jana de Valcari, aqui na sua TV Jovem. Eleições 2024, porque você já sabe que o voto é na Record. A gente volta em instantes. Estamos de volta, Jana de Valcari, a nossa convidada, entrevistada de hoje aqui dentro do nosso Balanço Geral, eleições 2024, com toda a cobertura da TV Jovem Record. Candidata, vamos falar agora de um tema importante, transporte público, né? A gente tem visto que nos últimos anos o palmense sofrendo muito com a questão do transporte público. Como é que a senhora pretende trabalhar nessa área? Qual que é o projeto sólido para resolver essa questão, trazer mais tranquilidade para quem depende do serviço? Olha, Lucas, eu andei de ônibus, eu conheço a realidade do que era andar de ônibus. Eu passei por debaixo da catraca, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar o Vale Transporte. Então, na minha época, já era ruim, foi pior. E a gente vê que eu nunca nem tinha visto o ônibus pegar fogo, né? A gente viu aí 3, 4 ônibus pegando fogo. Falam que ônibus são novos, mas direto a gente vê ônibus aí parado. Eu não concordo com a forma que a gestão está fazendo com o transporte público. Nós precisamos de um transporte de qualidade, um transporte onde tenha ar-condicionado, onde trate as pessoas com dignidade. Então, nós temos aí setores que o ônibus ainda não passa. Nós temos aí bairros que finais de semana o ônibus não vai, que é o Buritirana. Então, isso é muito triste, isso é muito revoltante. Mas na minha gestão vai ser diferente. Nós vamos trazer concorrência, porque tudo que tem concorrência, o trabalho tem que ser feito melhor, porque ou você trabalha direitinho, ou você vai perder a clientela. Então, eu quero fazer linhas inteligentes para que as pessoas não precisam sair de casa 4h30, 5 horas da manhã para chegar no seu trabalho 8, 7h30. Então, temos muitas dificuldades que as pessoas passam por isso. Os empresários sofrem com isso porque os funcionários chegam atrasados com a falta do transporte público. Então, é o que a gente quer. Nós queremos trazer concorrência para cá e já deixar claro, você motorista, ninguém quer mandar embora nenhum motorista, muito pelo contrário, precisamos aproveitar todos os motoristas, qualificá-los, capacitá-los para que possa fazer um trabalho 100% para o nosso povo. Então, esse é a forma que nós queremos ter concorrência na nossa cidade, colocar linhas inteligentes, colocar ônibus aonde não passa, para que as pessoas possam sim ser respeitadas, melhorar as nossas estações. É muito triste, a estação não tem um banheiro. Quando chove, molha tudo, né? Tem pontos de ônibus que só tá a placa no chão. Então, é muito triste isso. Eu sei que eu posso fazer. Palmas tem jeito, só precisa fazer bem feito. Candidata, saúde, tema também fundamental, a questão de uma possível nova UPA. A senhora tem trabalhado essa questão do investimento de saúde, de novas propostas, mas qual é a sua proposta que seja uma proposta sólida, sem comprometer também o orçamento, utilizar todo o orçamento necessário para a saúde, para melhorar a condição do palmense? A nossa saúde está na UTI. Nós precisamos tirar ela urgente de lá. A nossa saúde precisa de ter nos postinhos remédios, médicos, ter um atendimento de qualidade. A saúde nossa, ela não é sincronizada. Ali você tenta marcar uma consulta, você tenta marcar um exame e não consegue fazer. Às vezes consegue o retorno, mas os exames já venceu ou não fez os exames ainda. Então nós precisamos falar a mesma língua, ter essa sincronia na saúde. E tem como fazer, nós temos um orçamento de 2 bilhões e nós precisamos fazer com que o povo
tenha uma saúde de qualidade, que tenha um atendimento no postinho, a saúde primária, com vontade, com respeito, com atendimento de qualidade. É isso que a gente precisa. E eu quero construir o hospital municipal. Eu era desde pequena e eu escutava políticos, inclusive apoia o outro candidato, que dizia, eu vou construir um hospital na região sul, outro na região norte. Esse hospital nunca chegou. Então nós temos ali um lado onde eles tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. E eu quero pedir essa oportunidade para todos os palmenses, que eu estou pronta, eu estou preparada e eu vou fazer, porque eu tenho ao meu lado políticos que irão me ajudar, que apoiam e gostam de Palmas, irão me ajudar com recursos. Então, eu tenho o governo do estado, eu tenho a senadora Dorinho, o senador Eduardo Gomes, os deputados federais, os deputados estaduais. Nós vamos conseguir construir o hospital municipal. Nós precisamos construir uma UPA no extremo norte, porque a UPA do centro é do centro, ela não atende o setor Fumaça, ela não atende o Sonho Meu, ela não consegue atender o São Francisco, porque é muito longe. Então, nós precisamos disso. Precisamos fazer uma UPA infantil. Então, tem tanta coisa que precisa ser feito que eles já tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. E eu vou fazer, porque eu tenho coragem, eu tenho vontade. Deputada, infraestrutura urbana da capital, a sua proposta nessa área, né, para que o palmense tenha essa condição, alguns bairros ainda que precisam desse reforço na pavimentação, o Lago Norte, por exemplo, é um desses bairros. Como que a candidata já trabalha nessa área para um projeto para melhorar a questão da infraestrutura na capital? Nós precisamos fazer uma palma só para todos. Hoje nós temos o centro, que na região sul não tem o que o centro tem. E a região norte não tem o que o centro tem. Nós precisamos fazer uma única cidade, uma palma só para todo mundo. Então nós precisamos ali duplicar a Teotônio Segurado. Olha só, até a ponte da Teotônio Segurado, o asfalto é um jeito. Da ponte para frente, eu chamo de casca de ovo, eu chamo de sorrisal. Por que essa diferença? Por que essa discrepância? Precisamos fazer a ponte do Bertaville para melhorar o fluxo de carros. Então, na Teotônio Segurado tem muito acidente. Eu tenho uma amiga, a Tiana, até manda um beijo, um abraço aí, quase perdeu a vida, amputou a perna dela hoje. Então, assim, isso nos dói a alma. Quantas vidas vão perder? Quantas pessoas vão perder um membro do teu corpo? Então, nós temos aí parques que nós vamos construir, igual o Parque do Sol, lá no Morada do Sol, o parque aqui no Sussuapara. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer. A ponte aqui na Água Fria, que passou da hora de ser construída. Então, tem muita coisa que Palmas precisa. Só que quem quis e quem teve a oportunidade não fez. Não fez porque só tinha um olhar para os prédios, só tinha um olhar para as grandes avenidas. E eu tenho um olhar para os pequenininhos, porque eu quero fazer uma palma só. Olha lá no Aureni 3, na Baixada da Aureni 3, até cumprimento e parabenizo o vereador Jean Carlos, que mora ali. Quantos anos aquele povo está, quando é sol, está na poeira, quando é chuva, está na lama. Quantas pessoas passaram por ali, quantos prefeitos passaram ali e não asfaltaram. E eu vou levar o chão preto para lá, porque eu sei que eu posso fazer, eu sei que eu estou pronta, eu sei que eu estou preparada. Precisamos regularizar vários bairros aqui, para que a gente possa estar levando infraestrutura. Precisamos levar postinhos, precisamos levar creches, precisamos levar o CRAS, precisamos levar centro de oportunidade para qualificar a mão de obra, mas aqui nós temos dois candidatos. Um candidato que tem essa visão e quer fazer, e não teve ainda a oportunidade, que sou eu. E um candidato que está ao lado, 3 prefeitos, são 4 prefeitos, um da atual gestão, e 3 prefeitos que passaram, que tiveram oportunidade e não fizeram. É por isso, povo de Palmas, eu peço o teu voto. Eu peço que confie em mim, eu peço que me dê a oportunidade. Chega, nós não podemos olhar pelo retrovisor. Passado, nunca mais. É olhar para frente, é olhar para que nós possamos colocar Palmas no trilho do progresso. E eu sei como fazer, e eu vou fazer, se você me der essa oportunidade. Agora precisa explicar para o eleitor, candidata, como fazer, né? Porque o candidato fala, eu vou fazer, dá para fazer, mas de que forma? Qual é seu projeto
concreto para essa questão da pavimentação da infraestrutura, né? De que forma, de fato, a senhora vai tirar do papel, primeiro respeitando a questão dos recursos disponíveis para isso? Temos recursos disponíveis para isso? Qual que é a proposta real para isso? Quando o dinheiro é aplicado corretamente, tem como fazer. Aqui, para você ter uma noção, os nossos deputados, os nossos senadores estão colocando emendas em Araguaína, em Paraíso, porque a prefeita não recebe, porque a prefeita não tem o projeto, ela deixa devolver o recurso. E esse recurso vindo dos nossos deputados, dos nossos senadores, do nosso governador, eu vou fazer, porque o projeto vai estar pronto, eu vou ter dentro da minha gestão técnicos e também políticos. Então, quando eles já anunciarem, na verdade, eu vou atrás, eu quero o recurso, eu já vou estar com o projeto preparado, eu já tenho as ideias aqui já na minha cabeça 24 horas, porque eu cresci aqui. Eu sou de Palmas, então eu sei o que Palmas precisa. E o que está faltando hoje é isso. Eles mandam um recurso e o recurso devolve. Para você ter noção, a senadora Dorinha colocou para reformar as quadras de esporte aqui e não foi reformado. O recurso voltou. Nós tivemos aqui um recurso que foi colocado para fazer a rodoviária lá em Taquaralto e o recurso voltou, foram 700 mil reais. Então é isso que acontece, é má gestão, é falta de vontade de fazer. Essa discrepância, essa má vontade na minha gestão não vai ter. Quando disserem assim, ó, o dinheiro está aí, eu já estarei com o projeto pronto e a vontade de fazer no corpo inteiro. Deputada, candidata, a senhora falou a questão aí a respeito de emendas, né? A senhora, enquanto deputada, a sua primeira emenda parlamentar, ela foi destinada ao município de Rio dos Bois. A sua banda, Barões da Pisadinha ligada à senhora, tocou lá. Depois outra emenda também para Porto Nacional. Sua banda também tocou lá. Como explicar essa questão e como que a senhora vai trabalhar e dar garantias ao palmense dentro do que é correto, do que é lícito em relação a essa questão da sua banda, que tocou por vários municípios e que isso precisa ser esclarecido? Nós estamos falando de uma banda que é conhecida no Brasil inteiro e em vários países. É uma banda que começou pequenininha e que antes de eu ser vereadora, ela já estava estourada. Ela ficou aí 2 anos entre os 10 mais tocadas no país. E assim, as minhas emendas, ela foi dada para o município. O que o prefeito vai fazer e onde ele vai colocar já é cargo dele, não é da Janade. Então, não é de nenhum deputado. Então, o que a gente coloca é para a cidade. Então, o prefeito, ele coloca se vai ser para a saúde, se vai ser para a educação, se vai ser para a infraestrutura. Igual aqui em Palmas, eu coloquei 1 milhão para a prefeita. E que ela demorou para receber esse valor, que inclusive até agora não foram gastos. Eu destinei 600 mil para a reforma lá do postinho de Buritirana. E até agora ela não fez nada, e o povo de Buritirana espera. Então eu coloquei 350 mil para poder comprar o castramóvel, e até agora não foi feito. Então, todas as nossas emendas são destinadas para a cidade. E eu ainda nem gastei as minhas emendas inteiras, porque logo entrou a campanha e a gente já tem um período que não pode ofertar. E o meu primeiro ano de deputada, não só a Janade, mas todos os deputados não tivemos emenda. Então, a emenda que eu tenho para ofertar é agora. Então, eu não coloquei nenhum real, nenhum centavo para a minha banda, até porque ela não precisa de nenhuma emenda para poder sair tocando para o Brasil afora, pelo Estado. Candidata, o seu marido, Odilei Valcari, tem processos na Justiça Federal. Ele vai ter um espaço no seu governo caso a senhora seja eleita? E qual o mecanismo a senhora assegura para o eleitor palmense que a senhora vai combater a corrupção sem colocar essas questões políticas? Qual empresário que não responde processo? Qual pessoa que mexe em um órgão que às vezes tem alguma discussão que não está ali para ser ouvido? Olha para mim, eu tenho cara de mulher que é mandada por homem, não tenho? Então pode ter certeza, povo de Palmas. As minhas coisas, quem cuida sou eu. As minhas coisas, quem faz sou eu. Eu cuido das minhas coisas e eles cuidam dos negócios dele. Então pode ter certeza, quem vai gerir a cidade é a Janade.
Candidata, a senhora tem agora tempo para suas considerações finais. Agradecemos pela presença aqui na TV Jovem. 2 minutos aí para suas considerações. Obrigada, Lucas, o nome do meu filho. Obrigada a todos vocês que estão me assistindo. Eu quero que para o próximo candidato você também faça esses mesmos questionamentos para ele, para que tenha essa paridade. Quero falar para você de Palmas, que nós precisamos ter uma Palmas só para todos. E quem fez essa Palmas ser tão diferente foi do lado de lá. Essa Palmas onde tem uma Palmas que brilha e uma Palmas dos invisíveis. E eu quero fazer com que a região sul e a região norte tenham os mesmos direitos e benefícios que tem o centro. Eu estou pronta, estou preparada e querendo ser a sua funcionária. Me dá essa oportunidade. Deixe eu cuidar dessa cidade. Eu não tive a oportunidade de executar. A chance é agora. Não podemos esperar para daqui 4 anos, a hora da mudança. E eu convido você para que juntos nós possamos fazer a mudança necessária. Me dê essa oportunidade. Confia em mim. Eu estou pronta e querendo cuidar da cidade. E cuidando da cidade, eu vou cuidar de vocês. Obrigada. Obrigado, candidata. E amanhã, o candidato Eduardo Siqueira Campos será o nosso entrevistado. Eleições 2024, o voto é na Record. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, Marcelo Abrantes segue com o nosso Balanço Geral. Não saia daí.